Você ficará totalmente maravilhado com o começo desta narrativa extraordinária, com a nossa protagonista Jo Mart já adulta, residindo na cidade de Nova York. O seu objetivo é comercializar os seus contos e nós a encontramos em um encontro com um editor, o notoriamente exigente Sr. Dashwood. Esta é uma maneira absolutamente engenhosa de introduzi-la, desvendando sua ambição desde o primeiro momento. Logo depois, o filme realiza uma transição primorosa para o passado, mostrando as irmãs March em sua juventude florescente. Conhecemos o quarteto em uma manhã natalina, a reflexiva Maggie, a arrojada Jo, a engenhosa Amy e a incrivelmente terna Beth. Sua querida mãe Marmee solicita que elas pratiquem um gesto de enorme generosidade e doem o seu de jejum de Natal à necessitada família Hamel. É uma prova comovente de seu caráter e elas concordam sem um único instante de hesitação. De sua suntuosa residência vizinha, o charmoso e solitário Laurie Lawrence testemunha a ação benevolente delas e fica imediatamente encantado. Ao retornarem ao lar, as irmãs encontram uma recompensa fantástica à sua espera. A família Lawrence arranjou um banquete ainda mais espetacular como prêmio por sua notável bondade. Isso assinala o encantador início de uma amizade que transformaria suas vidas para sempre. Mais tarde, Meg e Jo são convidadas para um baile sofisticado, um acontecimento social simplesmente espetacular. Jo, sempre fiel a si mesma, sente-se totalmente deslocada e descobre um espírito afim em Laurie. Decidindo que a celebração é fútil demais, eles partilham uma dança mágica a sós na sacada. É uma cena perfeita e arrebatadora que demonstra a sintonia imediata entre os dois. A noite se encerra quando a pobre Meg torce o tornozelo e o sempre cavalheiro Laurie as leva para casa em sua carruagem. Jo também possui a curiosa tarefa de ler para sua tia abastada e extremamente rigorosa, a tia Marge. Tia Marge é uma personagem imponente, buscando incessantemente transformar Jo em uma dama refinada da alta sociedade. Ela chega a oferecer a proposta incrivelmente sedutora de acompanhá-la em uma jornada pela Europa. Paralelamente, o vínculo da família March com os Lawrences se aprofunda e se torna mais importante a cada dia. O bondoso Sr. Lawrence sente uma afinidade especial e tocante com a extremamente retraída Beth. Ela o recorda de sua própria filha que se foi, um fato que é extremamente penoso. Ele tem a atitude mais emocionante, deixando seu magnífico piano disponível para ela praticar sempre que quiser. E você precisa ver isto. Ela toca com uma habilidade deslumbrante que é simplesmente inacreditável. Certa noite, um acontecimento dramático se desenrola quando Amy suplica para ir ao teatro com Jo e Laurie. Jo se mostra incrivelmente dura e nega a súplica dela, o que decididamente não foi sua melhor atitude. Em represália, uma Amy tomada pela fúria comete um gesto inexcusável e queima o manuscrito ao qual Jo dedicava todo o seu ser. O desgosto de Jo é total e profundo. É um dos momentos mais aflitivos que se pode presenciar. Ela fica com toda a razão tão enfurecida que promete jamais perdoar Amy, por mais que esta demonstre arrependimento. Na manhã seguinte, Jo e Laurie vão patinar e uma Amy desesperada os segue na tentativa de obter perdão. Cega pela raiva, Jo ignora Amy cruelmente e deixa de alertá-la sobre a fina e perigosa camada de gelo.
Subitamente, o incidente mais assustador acontece e Amy afunda através do gelo na água congelante. É um instante de puro terror e suspense que vai deixá-lo totalmente imóvel. Por instinto, Joe e Laurie a puxam da água, salvando sua vida em um resgate espetacular. Diante da possibilidade de perdê-la, Jo finalmente deixa de lado sua mágoa e perdoa de coração sua irmã mais nova. Em outra passagem cativante, Meg participa de um baile de apresentação e deixa-se levar pelo glamour da alta sociedade. Ela usa um traje luxuoso emprestado e tenta se encaixar no meio do grupo endinheirado. Laurie percebe a situação e a confronta, censurando-a por fingir ser alguém que não é, o que a magoa profundamente. Ele fica terrivelmente arrependido depois e lhe oferece o mais genuíno pedido de desculpas. As irmãs também possuem um fantástico clube secreto e resolvem chamar Laurie para ser seu primeiro integrante. Enquanto isso, um lindo romance floresce entre a irmã mais velha, Meg, e o tutor de Laurie, o amável Sr. John Brooke. Joe protesta com veemência, pois John não é abastado, mas Meg não consegue ignorar o que sente em seu coração. Num instante de pura doçura, Betty faz um par de chinelos para o Sr. Lawrence como um mimo de agradecimento. Ele fica imensamente tocado com o gesto atencioso dela, que lhe oferece um presente simplesmente espetacular em retribuição. Ele dá a Beth seu próprio soberbo piano e é uma cena de alegria pura e contagiante. Então, a família recebe a preocupante notícia de que seu pai ficou doente enquanto servia na guerra. Marmee precisa viajar sem demora para cuidar dele e a família necessita de recursos para a jornada dela. Num gesto de imenso sacrifício e amor, Jo vende seu belo e longo cabelo para obter o dinheiro necessário. É um momento verdadeiramente impactante e comovente que mostra a imensidão de sua devoção à sua família. Enquanto Marmee está ausente, as moças deveriam visitar a necessitada família Hamel, mas acabam se esquecendo. Oh, sempre solícita, Beth vai por conta própria e, infelizmente, adoece com escarlatina por causa deles. Por não ser imune, a jovem Amy é mandada para a casa da tia Marty para sua própria segurança. Este é um ponto de virada para Amy, pois a tia Marty a avisa de que ela precisa se casar com um homem abastado para assegurar o futuro de sua família. Quando o estado de Beth piora, as moças enviam um pedido desesperado para que Marmee retorne. Marmee volta justo a tempo e cuida com todo o carinho de Betty até que ela melhore. A família delas está enfim reunida no Natal, quando John Brooke surge com a mais incrível de todas as surpresas. Ele trouxe o pai delas de volta da guerra e é uma cena de alegria plena e perfeita. Passado um tempo, Meg e John enfim se casam em uma cerimônia simples, mas encantadora. A tia Marsh, apesar de sua desaprovação com a união, generosamente paga por todo o casamento. Numa reviravolta surpreendente, a tia Marsh então escolhe levar a Amy para a Europa em seu lugar, e não Jo. Jo fica completamente arrasada, pois esse era o sonho de sua vida e podemos sentir seu profundo desapontamento. Para tornar a situação ainda mais tensa, Laurie escolhe este exato instante para confessar seu amor eterno por Joe. Ele a pede em casamento na mais ardente e apaixonada declaração que se poderia imaginar. Mas Joe, numa decisão chocante e incrivelmente penosa, o recusa. Ela explica que seus sentimentos por ele não são românticos e que eles acabariam por guardar rancor um do outro.
É uma cena devastadora para os dois e Lori fica com o coração totalmente partido. À procura de um recomeço, Jo toma a audaciosa decisão de se mudar para Nova York para trabalhar como governanta. Ela continua a escrever, vendendo alguns de seus contos eletrizantes para o mal-humorado Sr. Dashwood. É lá que ela encontra o encantador professor Friedrich Bayer, que também se hospeda na mesma pensão. Ele é um homem sábio e compreensivo, que percebe o imenso talento dela para a escrita. Contudo, quando ele oferece críticas honestas e construtivas sobre o trabalho dela, seu orgulho é ferido e ela recusa com irritação o seu conselho. Do outro lado do oceano, na França, Amy está aprimorando suas habilidades como pintora e se depara com Laurie. É um reencontro chocante, pois Laurie se tornou um homem ocioso e sem propósito, ainda sofrendo por causa de Joe. Ele aparece em um dos encontros sociais de Amy totalmente alcoolizado e provoca uma cena vergonhosa. Ele chega zombado pretendente de Amy, causando-lhe um enorme embaraço. Mais tarde, Laurie, já sóbrio, se desculpa e, por impulso, sugere que eles deveriam se casar. Amy faz o discurso mais firme e impactante que se pode imaginar, deixando claro que não será o prêmio de consolação dele depois de Jó, especialmente porque ela sempre o amou. É um momento realmente épico de autoestima que o deixa absolutamente perplexo. De volta ao lar, Meg e John estão agora casados, com filhos e passando por apertos financeiros. Meg sente-se pressionada e, por impulso, compra um caríssimo tecido de seda para um novo vestido. John sente-se um fracasso por não conseguir proporcionar a ela a vida que ele crê que ela crê. Mas, em um momento verdadeiramente terno, Meg confessa que já vendeu o tecido e eles reafirmam o amor extraordinário que sentem um pelo outro. Então, Joe recebe a pior notícia possível. Beth está seriamente enferma novamente e desta vez a situação é muito mais grave. Jo parte imediatamente de Nova York para casa a fim de ficar ao lado de sua irmã. Ela leva a Beth para o litoral e, em uma cena completamente desoladora, Beth confidencia a Jo que sabe que sua hora está chegando. Johnny nega em desespero, mas Beth está em paz e aceita seu destino. O último pedido de Beth é que Joe escreva uma história para ela, um último desejo de sua amada irmã. De forma desoladora, a querida e terna Beth não resiste à doença e parte, deixando toda a família arrasada pela dor. É o momento mais triste e comovente de toda a história. Em meio à sua dor, Joe admite a Marmee que se sente profundamente só e se pergunta se cometeu um erro em relação a Laurie. Marmee, com sua infinita sabedoria, pergunta se ela está verdadeiramente apaixonada por ele, e a resposta de Joe confirma que não. Mesmo assim, em um momento de profunda solidão, Jo escreve uma carta para Laurie e a deposita na caixa de correio secreta deles. No exato instante em que faz isso, Amy retorna da Europa e não está desacompanhada. Ela está com Laurie e eles revelam a notícia chocante. Agora são marido e esposa. Jo fica claramente abalada, mas logo se recompõe e esconde a carta, parabenizando o casal com uma elegância impressionante. É uma prova de sua incrível força interior. Consumido pela dor, o Sr. Lawrence não consegue nem criar coragem para entrar na casa dos March com a ausência de Beth. Já o conforta, dando início a uma nova e maravilhosa amizade entre os dois.
Movida por sua dor e por suas memórias, Jo tem um súbito lampejo de inspiração. Ela pega a história que escreveu para Beth e começa a redigir com um fervor intenso, noite após noite. Ela mergulha de corpo e alma na criação de um livro baseado em sua própria vida e na de suas irmãs. Ela envia os capítulos concluídos ao Sr. Dashwood, que inicialmente os rejeita como uma história doméstica monótona. É aqui que os acontecimentos se tornam simplesmente incríveis, pois as próprias filhas do Sr. Dashwood encontram o manuscrito. Elas ficam totalmente fascinadas pela trama e suplicam ao pai que revele o que acontece com as irmãs. O entusiasmo delas é tão contagiante que ele é obrigado a reconsiderar completamente sua avaliação. Ao mesmo tempo, o professor Bear faz uma visita surpresa a Massachusetts, afirmando que estava apenas de passagem. Fica óbvio que ele viajou todo aquele percurso apenas para rever Jo. Ele janta com a família March e todos notam a evidente e bela sintonia entre ele e Jo. Friedrich, então, revela que tem uma proposta de trabalho na Califórnia e que provavelmente irá embora, já que nada o segura ali. Num momento em que ele sai, toda a família entra em polvorosa, insistindo que Joe precise ir atrás dele. Na cena mais comovente e romântica, Meg e Amy colocam Joe às pressas em uma carruagem para alcançar Frederick em meio à chuva torrencial. Mas então a cena muda para Joe em uma reunião com o Sr. Dashwood e você não vai acreditar no que vem a seguir. Ele diz a ela que o livro é excelente, mas que precisa mudar o desfecho para que a heroína se case. Joe defende que sua protagonista jamais quis se casar, mas ele insiste que livros com protagonistas solteiras não vendem. Então, Jo faz a manobra mais brilhante que eu já vi. Ela concorda com o final com casamento, mas em seguida negocia com ele como uma verdadeira mestra. Ela negocia uma participação maior nos lucros e, o mais importante, insiste em manter os direitos autorais de sua própria obra. É um momento realmente emblemático de uma mulher criadora tomando as rédeas de seu próprio futuro financeiro. O filme, então, nos mostra o desfecho ficcional e romântico que ela escreveu. Joe consegue alcançar Friedrich antes que ele parta e eles compartilham um beijo magnífico sob a chuva. Descobrimos então que a imponente tia March faleceu e deixou toda a sua propriedade como herança para Jo. Joe, com Friedrich ao seu lado, converte a mansão em uma incrível escola para meninos e meninas. A cena final deste desfecho mostra toda a família March, agora maior, celebrando o aniversário de Marmee, todos radiantes de felicidade. Mas esse não é o final real, porque a cena mais impactante e recompensadora de todas ainda está por vir. Vemos Jo na gráfica, observando seu romance ser encadernado. Tchê! Ela finalmente tem em mãos um exemplar de seu livro intitulado Mulherzinhas. É o triunfo definitivo, uma conquista bela e intimamente pessoal que é apenas sua.